Olá, sejam bem-vindos a mais um capítulo da série Sua Escola, Nossa Escola. E o programa de hoje é especial. Vamos nos aprofundar na reflexão de temas já abordados aqui nessa série, ligados a novas tecnologias em sala de aula. O uso de recursos diversos tem aproximado o professor de um mundo midiático que propicia mais dinâmica na sala de aula. Mas, Cíntia, quais são essas novas tecnologias? O vídeo, por exemplo, professor. O data show, o retroprojetor, o computador, a internet. Agora nós vamos ouvir o que os especialistas, os professores e os gestores têm a dizer sobre essas ferramentas. Então eu já pergunto para eles qual a importância das novas tecnologias em sala de aula. Bem, eu acho que as tecnologias em relação à educação, sejam as novas tecnologias ou as tecnologias já mais tradicionais desse campo da educação, elas precisam ser pensadas, primeiro, em função de que projeto de educação elas estão sendo usadas. Acho que isso é muito importante, que a escola se reúna, que os professores se reúnam, para pensar sempre assim, qual é o nosso projeto de educação, que tipo de sociedade que a gente quer, e como é que nós vamos incorporar essas tecnologias no nosso currículo, na nossa prática pedagógica. Porque ou a escola se apropria dessas ferramentas, dessas tecnologias, ou ela não vai conseguir encontrar eco no diálogo com os estudantes. A impressão que eu tenho e o medo da escola ficar no século XX, recebendo estudantes do século XXI. Então, o entendimento e a apropriação que a educação pode e deve fazer dessas novas tecnologias é uma ferramenta muito importante para os processos pedagógicos. Então, hoje os meninos acessam, os jovens, blogs, e-mail, MSN, Orkut, com uma facilidade impressionante. Tem câmera de vídeo até no celular, tira foto. Às vezes você vê, inclusive, famílias de baixa renda, mas que tem um celular, e os jovens eles têm um domínio e um interesse muito grande por essas novas tecnologias. Então, acho que a grande pergunta é como que a escola pode fazer uso disso. E aí eu acho que a gente tem um caminho muito criativo. Então, a gente tem visto, às vezes, professores que conseguem estimular que jovens façam vídeos sobre determinado assunto, determinado tema, que a escola está discutindo, ou que a sua disciplina está discutindo. E eu acho que o professor também precisa fazer esse esforço de acompanhar e de se apropriar dessas ferramentas, A tecnologia, ela é um dos componentes para uma educação de qualidade. Porque a educação de qualidade, ela tem um espectro muito maior do que somente o uso das tecnologias. Então, ela contribui, mas não é o único elemento. A formação dos professores, a formação dos gestores, a formação da escola, o trabalho colaborativo em torno de um projeto pedagógico consistente e a participação de todas fazem parte desta educação maior, que é a educação que a gente procura, que é uma educação democrática, uma educação inclusiva e uma educação que promove o processo de ensino e aprendizagem ao longo da vida. As tecnologias são importantes como apoio. A educação de qualidade pode até ser feita sem tecnologias. Mas no mundo atual, no mundo já conectado em rede, ficaria muito estranho trabalhar todos esses conteúdos sem essa mediação que você usa no cotidiano, no dia a dia, no trabalho. Então, é importante para tirar o aluno de dentro da sala de aula, conectá-lo com o mundo, para o professor também trazer tudo o que há de mais significativo para a escola, para poder aprender em qualquer tempo e em qualquer lugar, que isso é para onde nós caminhamos. Não precisamos necessariamente estarmos fisicamente juntos todo dia para aprender. A escola pode ser repensada daqui para frente, aos poucos, com apoio de tecnologias, como um conjunto de espaços e tempos significativos de aprendizagem, que podem começar numa sala de aula, podem continuar num laboratório, numa biblioteca, em casa, no trabalho, na cidade e no mundo, com esse contato através de redes. Então, pensar a escola como uma coisa muito mais viva, dinâmica, flexível do que é atual. Então, nesse sentido, a tecnologia ela é uma grande facilitadora de processos de interconexão com todas as realidades que são importantes para aprender. A compreensão do uso das novas tecnologias em sala de aula é um passo importantíssimo. Mas tudo depende de uma coisa, professor? O quê? A motivação.
A motivação é fundamental. Mas como fazer com que todos os professores adotem as novas ferramentas pedagógicas? E como sensibilizar e estimular professores e diretores para o uso das tecnologias de informação e comunicação? Com a palavra, os nossos especialistas. Hoje, um bom gestor e professor não precisa ser especialista em tecnologias, você é especialista em outras áreas, mas você precisa delas como mediação, como apoio para ajudar o aluno, para que ele se sinta motivado, para trabalhar com essas linguagens integradas. Então, para sensibilizá-lo, a primeira forma é mostrar que aquilo tem valor primeiro para a vida dele, para o futuro dele, para a profissão, para melhorar, para ter uma futura evolução na carreira profissional. Tanto os professores e principalmente os gestores, eles devem ser estimulados ao uso de tecnologias e mídias da educação. Não só por meio de formações para a utilização da parte operacional das tecnologias, mas também para promover a integração dessas tecnologias na prática pedagógica, tanto do professor e também no cotidiano da escola. Principalmente para que aquele laboratório de informática, aquela sala de multimeios, enfim, aquela telesala não fique isolada do contexto da escola, mas que ela possa tomar vida e integrar a comunidade como um todo. Para isso, os gestores são fundamentais para incentivar os professores e também os alunos a tomar essa iniciativa. Tornando todos os recursos disponíveis ao professor, aproximando esse professor das novas tecnologias, capacitando para que essa prática seja integrada ao desenvolvimento da sua atividade profissional. Não adianta ensinar se o professor e o gestor não podem praticar. Então ele tem que ter acesso a essas tecnologias de forma pessoal. Não pode ir num computador uma vez por semana e achar que com isso já resolve. Então ele tem que ter acesso a essas tecnologias e depois fazer um pouco a ponte na sensibilização entre o lado técnico e o lado pedagógico. Primeiro, dominar os recursos, saber como se usam, para que serve cada programa. Depois como eu integro tudo isso no meu cotidiano escolar, naquilo que eu já faço, como ilustro melhor minhas aulas, como sensibilizo os alunos, como os torno produtores. E depois tem uma outra fase, que é a fase da inovação. O que eu posso fazer diferente que eu não fazia antes? Então, a motivação é para começar, mas apontando que depois, no final, o resultado, será a escola, ela fica muito mais dinâmica, portanto, é a motivação pelo lado positivo. Você vai ganhar muito, você vai ter, como gestor e como professor, uma maior facilidade de trabalhar com os alunos, não vai ter que repetir sempre as mesmas aulas, a tecnologia pode te servir como um apoio para aquele lado mais repetidor, e te torna o trabalho muito mais criativo. Eu acho que a gente precisa começar a se abrir para esse novo campo, né? Embora os educadores, nós tenhamos sido formados no século XX, a gente não tem como fechar os olhos para esse século que a gente está vivendo, porque essa é a realidade do nosso aluno e a nossa também. Então, acho que ampliar um pouco esses horizontes e pegar na mão dessas novas tecnologias e encará-las como ferramentas para o processo de ensino-aprendizagem. Não temos hoje, no século XXI, desculpas para continuar ensinando como fazíamos há 60 ou 100 anos atrás. O mundo mudou, a sociedade está mudando, a escola tem que